castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Interessante como o catecismo nos ajuda a entender, né, algumas questões. Por exemplo, quando fala a respeito da proibição a espancamentos. Então, os crentes, por exemplo, nunca devem ser favoráveis ao linchamento, não é? Então, fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo. Como a gente vê, às vezes, população tentando agredir uma pessoa, né, por vingar determinada situação. Reparem como que isso também é quebrar o sexto mandamento, não é? Então, a gente sempre aprende um pouquinho mais quando a gente estuda esses temas, né, relacionados aos mandamentos da lei do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu convido, então, os irmãos para abrirem comigo no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler apenas 3 versículos, os versículos 19, 20 e 21. Filipenses capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Sobretudo o versículo 21 é um versículo bastante conhecido, e ele é um versículo central desta passagem, que, na verdade, nós poderíamos até caminhar com ela até o versículo 26. Contudo, eu escolhi fazer este corte em apenas os 3 primeiros versos deste parágrafo, porque ele traz uma provocação muito importante para as nossas vidas, que é pensar a nossa vida à luz da nossa morte. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o Evangelho ele deve moldar a nossa perspectiva, não apenas sobre o que é a vida, mas também sobre o que é a morte. Então, nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante que Paulo coloca, e ele diz assim aos irmãos de Filipos e a nós: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tudo que fizemos até aqui nesta noite, com o intuito de engrandecer e adorar o Teu nome. E agora, Senhor, que a Tua palavra está aberta diante de nós, para que possamos entender a verdade do Senhor por meio dela, pedimos-te Tua graça para que possamos, de fato, ser, ó Deus, iluminados pelo Espírito de Jesus Cristo, a fim de que esta verdade do Senhor possa penetrar profundamente os nossos corações e nos levar à reflexão acerca de quem somos, acerca de quem Tu és, acerca do nosso futuro, acerca do nosso presente, para que vivamos uma vida digna do Evangelho do Senhor, preparando-nos para o momento em que nos encontraremos contigo, sabendo que a nossa vida neste mundo nada é senão glorificar o Teu nome e viver para usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Portanto, que o Senhor nos ajude a entendermos este mistério de Tua palavra e assim, ó Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, ajustarmos as nossas condutas, a fim de que possamos dignamente demonstrar também ao mundo, testemunhar a Tua palavra e dizer a todos que somos crentes no Senhor, para a glória do Teu nome. É esta oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós já sabemos, Paulo estava preso, acorrentado ali a alguns soldados da guarda pretoriana, e Paulo escreve para a igreja de Filipos com o intuito de consolar aqueles irmãos, sobretudo acerca deste momento difícil do seu ministério. Afinal de contas, os irmãos de Filipos estavam pensando: o nosso maior missionário foi preso. O Evangelho agora vai sofrer um baque muito forte e, muito provavelmente, nós teremos uma perda na pregação do Evangelho. Paulo escreve para dizer a esses irmãos que isto não é verdade, que eles não deveriam se preocupar com a inimizade do mundo em relação ao Evangelho, porque o Evangelho prosperaria.
inclusive por meio da boca daqueles que pregavam o evangelho por inveja. Paulo está dizendo, olha, não se importem, porque Cristo está sendo pregado e isto é o que importa. Não se importem se as pessoas estão pregando por inveja, porfia, contenda, porque elas querem, na verdade, competir comigo. O que importa é que Cristo está sendo pregado e, nesse sentido, o evangelho está se expandindo, cumprindo aquela palavra de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a palavra, contra o avanço do evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo escreve esta carta com este objetivo para dizer, irmãos, ao invés de vocês ficarem tristes pela minha prisão, vocês, na verdade, devem continuar alegres, sabendo que Deus ele promove as circunstâncias para que nós tenhamos oportunidade de pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou preso, por exemplo, acorrentado a estes soldados, mas Deus está permitindo que eu pregue a palavra para esses soldados. Cada soldado que está acorrentado a mim é alguém para quem eu estou pregando o evangelho. Então, Deus tem usado as minhas cadeias, a minha prisão, para que o evangelho se expanda, para que a verdade cresça e para que a igreja continue sendo edificada. Então, não fiquem entristecidos e não considerem este momento de sofrimento um momento final da igreja cristã. Pelo contrário, este é o início de um grande projeto que Deus está fazendo no meio de vocês. Deus está usando circunstâncias que aparentemente são desfavoráveis para fazer crescer o evangelho em lugares que talvez nunca haveria oportunidade. Afinal de contas, como alguém poderia pregar o evangelho aos guardas pretorianos, ao imperador, aos chefes do imperador, se não fosse alguém que pudesse ser levado diante deles preso e que já tivesse o seu coração convertido? Deus está colocando Paulo, então, no centro de um lugar que talvez nenhuma outra pessoa pudesse acessar. Paulo quer dizer, irmãos, continuem firmes, orem pela pregação do evangelho, pelo avanço do evangelho, creiam que a palavra de Deus ela é poderosa para trazer conversão aos corações. Então, no versículo 19, ele diz, porque eu estou certo, irmãos, eu tenho certeza de que isto mesmo, ou seja, o que é isto que ele está dizendo? Aquilo que ele disse no verso anterior. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, ele diz, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Eu estou alegre. E porque eu estou certo de que a minha alegria ela vem exatamente motivada pelas orações de vocês, pela vossa súplica, e também pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me acompanha, que traz ao meu coração o verdadeiro consolo, o verdadeiro alívio. Eu tenho certeza que o apoio da igreja nas orações, que a provisão do Espírito de Cristo na minha vida, isto me redundará em libertação. A primeira afirmação do apóstolo, portanto, é de que o sofrimento, meus irmãos, quando ele é à luz do Evangelho, visto à luz do Evangelho, ele nunca é vão. O nosso sofrimento nunca será à toa quando visto à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes, Deus nos faz sofrer. Às vezes, nós passamos por situações na vida que dificilmente nós conseguimos até descrever, porque elas doem, se não em nós, naquelas pessoas com quem nós convivemos. São diversas as experiências, e certamente se nós fôssemos abrir aqui para que os irmãos testemunhassem dos seus sofrimentos, nós teríamos aqui um livro, talvez inesgotável, de histórias, de situações, de relatos, e muitos de nós choraríamos por saber dos sofrimentos que nós todos, os nossos irmãos, têm passado, já passaram, e daqueles irmãos que talvez nós não conheçamos, mas que estão também sofrendo pelo mundo fora. A grande questão que Paulo coloca é que o sofrimento ele só faz sentido quando visto à luz do Evangelho, à luz da graça do Senhor. O nosso sofrimento ele só faz sentido, ele só resultará em libertação, e daqui a pouco eu explicarei a respeito disso, se de fato ele for vivido à luz do Evangelho do Senhor. Sei que isso me resultará em libertação, diz Paulo. Aqui, meus irmãos, há uma possível
interpretação de que não necessariamente Paulo está falando aqui de uma libertação da cadeia ou de uma liberdade física. É óbvio que Paulo desejava, sim, ser liberto também da prisão. E, obviamente, a igreja de Filipos também desejava isto. Imagine um de nós, talvez o pastor da igreja, ser preso por ter pregado o evangelho, por ter anunciado uma verdade, e ser preso por esta razão. É óbvio que a igreja entraria num processo de sofrimento pela vida desse irmão, a igreja passaria a orar pela vida desse irmão, e a igreja, claro, passaria também a clamar a Deus pelo dia em que este irmão fosse libertado. Então, nós podemos pensar, sim, de que Paulo está falando aqui também do aspecto físico, da libertação física. Mas é interessante que a palavra que ele utiliza aqui, a palavra libertação, ela tem mais a ver com a redenção espiritual, com a redenção final, do que propriamente com uma liberdade física. O que Paulo está querendo dizer é que, ainda que ele permanecesse preso fisicamente, ele não estava preso espiritualmente. Ainda que ele fosse morto pelas mãos da guarda pretoriana, a mando do imperador, ele não morreria para sempre. Ele poderia até morrer fisicamente, mas ele tinha certeza de que a sua morte não era uma morte que redundaria num final da sua existência. Muito pelo contrário, como nós veremos adiante, Paulo vai afirmar que, na verdade, a sua morte seria vida até mesmo para o próprio Evangelho. Como afirmaram os nossos reformadores, logo após a prisão de John Huss, cada vez que uma gota de sangue de um cristão cai no chão, dali brotam muitos e muitos testemunhos de vida santa do Evangelho do Senhor. À medida que os nossos irmãos eram perseguidos e mortos, o Evangelho crescia ainda muito mais. Provavelmente Paulo, então, está pensando que, se Deus não permitisse que ele fosse liberto da prisão, certamente Deus haveria de usar a sua prisão para libertar o próprio Evangelho da prisão ideológica da sua época. O mundo seria redimido, as pessoas ouviriam falar do Evangelho, o testemunho do apóstolo Paulo na sua vida e na sua morte se tornaria, sim, a chama para o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Jó, capítulo 13, no verso 16, nós lemos o seguinte: também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. E ele segue no 17: atentai para as minhas razões, e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me, e te responderei, ou deixa-me falar, e tu me responderás. Aqui nós vemos o testemunho de um homem de Deus, que mesmo tendo passado por toda a aflição que passou, ele mostra que, na verdade, a única esperança dele era a esperança de ser justificado pelo Senhor. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo, que escreve agora dizendo, olha, mesmo estando preso, eu tenho absoluta convicção de que a minha prisão, na verdade, ela resultará na libertação do Evangelho de Cristo. Cristo será pregado no mundo a partir do meu sofrimento. Portanto, os cristãos devem entender que todas as vezes que eles passam por sofrimentos neste mundo, na verdade, são formas de Deus usar o nosso sofrimento para que nós possamos testemunhar do Evangelho do Senhor. O pastor John Piper, num texto que eu já citei aqui algumas vezes para os irmãos, Não Desperdice o Seu Câncer, ele escreve que muitas vezes Deus pode, como foi o caso dele, colocar uma pessoa num hospital, numa situação delicada de saúde,
para que Deus aproveite o tempo de internação daquela pessoa, para que ela possa ter a oportunidade de pregar o evangelho àqueles que estão ali. Deus pode nos usar de diversas maneiras, meus irmãos. E, às vezes, alguns dos nossos irmãos vão para os hospitais para pregar o evangelho. Às vezes, nós, pastores, visitamos os nossos irmãos nos hospitais e, quando nós chegamos, nós ouvimos relatos dos enfermeiros, do pessoal da limpeza, dos próprios médicos, dizendo, olha, aquele fulano ali, vou dizer uma coisa, é crente mesmo. Ele, inclusive, orou até pela minha família. Eu tive o privilégio de participar, quando era seminarista, de um projeto que foi liderado pela igreja coreana, lá de São Paulo, no Hospital do Servidor Público, lá de São Paulo, né? E nós ficamos 10 meses indo ao Hospital do Servidor Público, toda semana, eu e um colega querido, o pastor Guilherme Alcântara, a gente ia sempre nesse hospital e pregava nas diversas alas do hospital. O Hospital do Servidor Público de São Paulo são 16 andares. Então, é muito grande, é gigantesco. E nós tínhamos um projeto chamado 7 Minutos com Deus. E era 7 minutos mesmo. É até uma cena engraçada, depois eu conto para vocês com mais detalhes, né? Os coreanos, quando foram examinar a gente, eles colocaram um reloginho assim, e a gente tinha que pregar exatamente 7 minutos. Quando passava, ele, pim, acabou. Né? Os coreanos são muito certinhos, né? Então, nós fomos aprovados nesse projeto e fomos e participávamos desse trabalho, que nos foi assim extremamente enriquecedor. Víamos cenas das mais angustiantes que os irmãos podem perceber. Aqueles que trabalham em hospital, né, que lidam com saúde, têm uma ideia. Mas você entrar, por exemplo, numa ala de queimados, e você vê crianças pequenininhas queimadas, ali naquela tampada, né, porque elas têm que ficar dentro de uma estufa ali, porque não pode ter contato, e, às vezes, só a pele. E os pais chorando ali ao lado, e você tem que trazer uma palavra de consolo. E, às vezes, a gente falava, o que nós vamos falar para essa pessoa? Né? O que eu posso falar para essa pessoa? Às vezes, pessoas em estado terminal, às vezes, um hospital. Vocês sabem o que é um hospital. E nós íamos ali nesse lugar. E eu comentava com esse meu colega, e ele também comentava comigo, que era um dos dias mais recompensadores da nossa semana. Era uma quinta-feira, inclusive, né, o dia que a gente ia lá. Se não me falha a memória, né, porque minha memória não é confiável de nada. Né? Mas, se não me engano, era uma quinta-feira. E nós íamos ali, e eu me lembro que era um dia assim, que às vezes eu chegava em casa, comentava com a Fernandinha, né, e chegava assim, com aquele sentimento duplo, chorando, às vezes, pelas situações, pelas narrativas, mas, ao mesmo tempo, consolado. Porque nós víamos também, por outro lado, pessoas que estavam num sofrimento extremo e que não reclamavam nem 10% do que eu, por exemplo, reclamava das situações pelas quais eu estava passando. Então, eu pensava, meu Deus do céu, que ingratidão da minha parte, porque eu olho para estas pessoas e elas perderam tudo. Gente que, às vezes, perdia tudo mesmo. Gente que, pobre, coitados, não tinham de onde tirar os seus recursos e estavam ali, sofrendo, pedindo ajuda, contando com a ajuda de pessoas. E nós não tínhamos mesmo nada, muita coisa, mas estávamos bem, tínhamos saúde, tínhamos um lugar para morar, tínhamos uma casa. Então, nós pensávamos como é o nosso coração ingrato. E eu via, meus irmãos, ali, o quanto Deus promove a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, de anunciarmos o Evangelho. Então, isso serve até para o nosso consolo. Eu não sei como será o nosso amanhã. Eu não sei onde nós estaremos amanhã. Mas, se for o caso de você passar por um sofrimento deste tipo e precisar, por exemplo, ficar internado num hospital, lembre-se de que Deus pode estar desejando que você seja testemunha dele ali no hospital. Evite, portanto, murmurar, evite, portanto, dar mau testemunho do Evangelho. Se nós formos presos em algum momento por causa do Evangelho de Cristo, não sofrendo como ladrão, como diz Paulo, mas como pregador do Evangelho, que
Deus nos dê graça para, assim como os nossos irmãos missionários por aí no mundo, que alguns deles são presos mesmo, como Paulo foi, que Deus nos dê graça para que também saibamos aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho. O que Paulo está ensinando aqui, então, é que o sofrimento pelo qual ele estava passando não era em vão, porque ele estava vendo esse sofrimento à luz do Evangelho. Paulo confiava que Deus estava utilizando a sua vida até mesmo dentro da prisão. E Paulo sabia que até mesmo as más intenções dos outros em relação a ele estavam contribuindo para o Evangelho. Estavam contribuindo para o Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu sei que mesmo estes que têm pregado por pretexto, por inveja, por concorrência, eles estão pregando Cristo, então, para mim, isto é o que importa. Não se importem com as más intenções deles, porque Deus está usando tudo isso para o bem do Evangelho. Como ele mesmo escreveu lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então, meus queridos irmãos, num primeiro momento eu quero encorajá-los, encorajar-nos, a mim também, para que nós aprendamos a enfrentar o sofrimento com os olhos da fé, sabendo que nós não estamos sozinhos nesta batalha, sabendo que na nossa luta diária dos nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, sejam eles financeiros, sejam eles de saúde, sejam eles relacionais, seja qual for o sofrimento, que você aprenda a pensar o sofrimento à luz do Evangelho de Cristo, sabendo que o sofrimento que você está passando, se você é um crente de verdade e não está sofrendo por causa da sua própria negligência, se o seu sofrimento é um sofrimento que, de fato, vem do fato de você ser fiel a Deus, saiba que Deus haverá de suprir a sua necessidade e Deus fará com que o seu sofrimento glorifique o nome dEle. Foi assim com Jó, foi assim com Paulo, foi assim com Jesus Cristo, que sofrendo, especialmente no ministério, na parte final do seu ministério, ele foi à cruz e na cruz ele declarou que todo aquele sofrimento fazia parte deste projeto de Deus para salvar o seu povo dos pecados deles. A segunda questão que nós já sabemos também é que a maior ambição do crente não deve ser, irmãos, por poder, não deve ser por fama, não deve ser por posições. A maior ambição de um crente deve ser glorificar a Cristo em sua vida. O apóstolo Paulo diz no verso 20, a parte B, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Se eu permanecer vivo, Cristo haverá de ser glorificado pela pregação do Evangelho. Se eu for morto pelas mãos do Império Romano, Cristo também permanecerá glorificado na minha morte, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Paulo demonstra, meus amados irmãos, não ter medo da vergonha pública de estar preso, porque ele sabia que a sua prisão não era resultado de um pecado. Então, ele não estava envergonhado da sua prisão. Paulo também não tinha medo da morte como consequência da prisão, embora, obviamente, nós podemos até imaginar da angústia do coração de Paulo, como o próprio Cristo também se angustiou lá no Getsêmani, chorando, vertendo sangue pelos poros, porque Cristo ali estava em profunda angústia por causa do período que ele sabia pelo qual passaria. Muito provavelmente Paulo aqui também estava tenso em relação a isso, mas não era uma tensão que o fazia fugir deste plano, deste projeto, porque ele sabia que a sua esperança não estava nas pessoas, na liderança, no governo. A sua esperança não estava nem sequer nele mesmo. A esperança de Paulo estava em Cristo Jesus. Por isso ele diz, Cristo será engrandecido. Quer eu permaneça vivo, quer eu morra. Isto revela, meus amados irmãos, nada mais do que um coração livre da idolatria, do sucesso, da sobrevivência,
Paulo demonstra aqui que ele, embora tivesse preocupação legítima com o seu corpo, que todos nós devemos ter, porque nós devemos honrar o corpo que Deus nos deu, ele está nos declarando aqui agora que ele próprio não tem valor em si mesmo. O valor da vida humana só recebe, de fato, o seu quilate quando ela está ligada, vinculada a Cristo. Significa dizer que quando as pessoas morrem sem Cristo, elas não têm nenhum valor? Não, elas permanecem com o seu valor, porque elas são criaturas de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o crente, ao morrer, o seu valor é ainda mais engrandecido, e por isso mesmo o salmista diz que, aos olhos do Senhor, a morte de um santo é preciosa. Porque aos olhos de Deus não morre ali simplesmente um corpo, mas ali o corpo está morto por causa do pecado, mas há também agora a glorificação, há agora também a recepção desta vida, desta alma, na presença do próprio Senhor. Então, Paulo demonstra que honrar a Cristo na sua vida era a régua pela qual ele media cada decisão, cada cenário da sua existência. Quando nós declaramos, meus irmãos, que o nosso fim principal, o nosso objetivo principal é glorificar a Deus e usufruir dele, experimentar das suas bênçãos, o que nós queremos dizer é isto que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, a nossa vida ela não tem valor, senão em Cristo. Nós só temos valor porque estamos ligados a Cristo. A nossa vida em Cristo, ela se torna uma vida não mais nossa, mas uma vida que pertence a Cristo. O próprio Paulo diz no outro lugar, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, por meio de mim. A vida que eu tenho não é mais minha vida, mas a vida que eu tenho é a vida de Cristo. Por isso não é correto na vida cristã nós pensarmos em nós mesmos, sendo egoístas, sendo egocêntricos. Na vida cristã, nós devemos ser sempre altruístas, sempre pensando no próximo, porque a nossa vida não tem mais valor para nós sem Cristo e sem o outro, sem o próximo. O egoísmo, ele vem por causa da queda, por causa do pecado, que faz com que a nossa autonomia se torne mais importante do que o governo de Deus sobre nós. Mas quando nós nos convertemos pela palavra da verdade, nós agora percebemos que não há mais valor em nós intrinsecamente, senão por causa de Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos também no outro, no próximo, porque esta é a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, Paulo sabia que o amor pela sua vida não era um amor egoísta. Paulo não estava pensando em se safar da morte. Paulo não estava pensando aqui em fugir dos problemas para salvar a sua pele. Não. Paulo está pensando aqui nas pessoas. Paulo está pensando no tanto de gente que receberia o evangelho de Cristo por meio da sua vida. Paulo está pensando coletivamente. Paulo está olhando para o sofrimento dele como um instrumento de Deus para trazer as pessoas a Cristo. Repare, meus amados irmãos, portanto, que o que o apóstolo quer nos ensinar é que Cristo deve, de fato, ser o ponto principal da minha vida, da minha decisão. Cristo deve sempre resolver os parâmetros, as regras, a régua de tudo aquilo que eu faço, de tudo que eu planejo. Nós não devemos, irmãos, ignorar a decisão de Jesus Cristo em relação a nada. Tudo na nossa vida deve ser respondido com a seguinte pergunta: o que Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? Se nós aprendêssemos a responder esta pergunta para todas as coisas que fazemos no dia a dia, muito provavelmente nós erraríamos menos, pecaríamos menos contra o Senhor e honraríamos mais a Deus e viveríamos mais semelhantemente a Cristo.
O problema é que nós pensamos sempre no nosso próprio coração, sempre no nosso próprio bem-estar, sempre no nosso próprio egoísmo. Mas Paulo está dizendo, irmãos, o que eu desejo de todo o coração, veja o início do versículo 20, a minha ardente expectativa e esperança, ardente expectativa e esperança, é de que em nada serei envergonhado, ou seja, eu tenho certeza que a pregação do Evangelho, ela prosperará. Quando ele está dizendo aqui não serei envergonhado, não é porque ele está com medo de passar vergonha. O que ele está querendo dizer é que a pregação do Evangelho, que ele agora fazia, inclusive na prisão, não seria envergonhada. Como disse o salmista, Senhor, não permita que sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Em outras palavras, nós devemos, irmãos, testemunhar o Evangelho de Cristo, de modo que o Evangelho de Cristo não seja envergonhado por nossa causa. Então, a pergunta que eu preciso fazer, e que os irmãos deveriam fazer, é a seguinte: na minha vida comum, eu tenho contribuído para que Cristo seja glorificado, exaltado, para que Cristo seja o centro, ou nas minhas decisões, na minha prática de vida, eu tenho sido um instrumento de vergonha para o Evangelho do Senhor. Este é um grande problema com o qual nós precisamos lidar. Se alguém olha para você, conversa com você, lida com você no dia a dia, o que ela pensará a respeito do Evangelho? Ela terá o Evangelho como o poder de Deus transformador no coração dos ouvintes, dos seus amigos, das pessoas que convivem com você, ou ela verá o Evangelho como algo vergonhoso? Ela verá você como uma pessoa da qual talvez ela dissesse, eu não quero ser membro da igreja em que o fulano é membro. Deus me livre, ser crente como fulano é crente. Se for para ser como fulano, eu prefiro ficar aqui mesmo. Qual tem sido, será, queridos irmãos, a visão que as pessoas com as quais nós convivemos têm do Evangelho de Cristo? Não de nós, do Evangelho de Cristo. Porque de nós, as pessoas podem ter a opinião que quiserem. Muitos tinham opiniões sobre Paulo. Tinha gente que gostava de Paulo, gente que não gostava de Paulo. Sobre nós, não há problemas. A grande questão é o Evangelho que Paulo pregava. Qual era o Evangelho que Paulo pregava? Certa vez eu ouvi um testemunho que foi contado por uma pessoa que eu respeito muito, que foi o reverendo Dr. Augustus Nicodemos Lopes. E ele contou, certa vez, sobre um testemunho que ele recebeu da filha do pastor batista Russell Shedd. Não sei quantos irmãos aqui já ouviram falar no Russell Shedd, um irmão muito famoso do mundo batista, reformado. Ele foi, inclusive, editor, muitos anos, da editora Vida Nova, que é uma editora de linha batista. E, certa vez, numa conversa entre irmãos, a filha dele disse o seguinte sobre o pai, né? Ela disse, olha, eu tenho certeza que o meu pai é pecador. Meu pai é pecador, e eu sei que ele foi salvo pela graça de Jesus Cristo, porque senão ele não iria para o céu, não seria salvo. Mas eu não me lembro de uma ocasião de ter visto o meu pai pecar. Imagine uma filha falar isto a respeito de um pai. Pastor Russell Shedd, pastor batista, que já está com o Senhor, já faleceu há alguns anos. Por que será? Porque, muito provavelmente, este irmão, nosso irmão, decidiu viver uma vida de honra a Cristo Jesus, nas suas decisões, no seu comportamento, na sua vida familiar. E os irmãos que conviveram com ele davam esse testemunho. Eu
tem um amigo que também foi um parceiro do Dr. Rousseau Shedd, que é o pastor Jonas Madureira. Alguns de vocês aqui já conhecem, né? Já ouviram falar. Pastor da Igreja Batista da Palavra, lá em São Paulo. E o Jonas também falou isso conosco certa vez, na relação que ele tinha com o pastor Rousseau Shedd, ali na editora, antes de passar o editorial, né, para um outro grupo, depois que ele já estava mais velhinho. O pastor Jonas também falou sobre isso. Falou, olha, o Shedd, impressionante, é um santo, né? E, claro, irmãos, não estou dizendo aqui que esse nosso irmão não tinha pecados ou não pecou, não é nada disso que eu estou dizendo. Não estou querendo exaltar aqui a pessoa do doutor pastor Rousseau Shedd. O que eu estou querendo dizer é que, assim como Jonathan Edwards fez, ao elaborar as resoluções para a sua vida, Edwards elaborou um texto chamado Resoluções, em que cada frase começa assim, eu resolvo. E aí ele dizia o que resolvia. Eu resolvo ler a palavra de Deus todos os dias da minha vida. Eu resolvo, eu resolvo, escreveu resoluções. Assim como estes irmãos, nós também podemos fazer isto. Nós também podemos corrigir os nossos pecados, corrigir os nossos erros, e podemos nos ajustar diante do Senhor, para que as pessoas vejam a nós mesmos? Não, para que as pessoas dignifiquem o Evangelho de Cristo Jesus, para que as pessoas temam o Evangelho que nós pregamos. Como a rainha Maria, da Inglaterra, que disse certa vez que temia muito mais as orações de John Knox do que dos exércitos inimigos. Eu tenho muito mais medo das orações daquele rapaz lá do que dos exércitos inimigos. Quer dizer, o evangelho que nós vivemos deve ser um evangelho impactante, meus irmãos. Falo isto a começar de mim, por ver a minha fraqueza, a minha fragilidade. E faço com que também nós todos desejemos de todo o coração uma vida como a de Paulo, que depois de convertido pela graça do Evangelho, ele sofreu no seu corpo todas as consequências de levar Cristo ao mundo. E por isso, então, ele diz, seja Cristo engrandecido na minha vida e também na minha morte. E, por último, meus amados irmãos, o verso 21, que é o verso talvez mais conhecido, né, de todo este capítulo, quem sabe até mesmo de todo o livro de Filipenses, que é, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu me lembro sempre de uma frase que foi dita por uma pessoa, um ex-pastor, que hoje, infelizmente, está fora do Evangelho, até nega o próprio Evangelho, mas ele disse certa vez algo que me impactou naquela época, e eu trago isso na mente, não é? Há muito tempo. Ele disse certa vez o seguinte, que só existe uma boa razão para viver quando se tem uma boa razão para morrer. E só existe uma boa razão para morrer quando se tem uma boa razão para viver. Ou seja, só vale a pena viver por algo pelo qual vale a pena morrer. E só vale a pena morrer por algo pelo qual vale a pena viver. Não vale a pena morrer por uma coisa que não tem valor. Se você tiver que morrer, morra por algo que tem valor. E ele pregava exatamente neste texto, quando ele disse essa frase, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo nos coloca aqui diante de um dilema. De um dilema. Porque os soldados romanos desejavam matar Paulo. Mas Paulo está dizendo, olha, é lucro a minha morte. Porque se vocês me matarem, o evangelho vai crescer mais ainda. Mais ainda. Se vocês me perseguirem e me matarem, aí vai ser pior para vocês. Porque as pessoas vão se levantar, movidas pela minha morte, e elas vão pregar o evangelho. Se eu ficar vivo, eu vou continuar pregando. Então, quer dizer, tanto faz. Se vocês me deixam vivo, eu vou pregar. Se vocês me matam, as pessoas vão pregar o que eu preguei. Então, nós chegamos agora num limite aqui que vocês não têm mais o que fazer, a não ser
compreender que a força do Evangelho é imparável. O Evangelho vai crescer, vai continuar. Seja o que for que vocês façam comigo. Quer me deixando vivo, quer me matando, a igreja sempre avançará. Então, o terceiro e último ponto é a nova identidade do cristão, ela transforma o nosso olhar sobre a morte, a respeito da morte. Você olha para a morte agora não mais como um fim, no sentido de término, mas você olha para a morte como um fim, no sentido de propósito. Você olha agora para o morrer não mais como uma ruptura com você próprio, mas você olha para a morte como o lugar de encontro com Cristo, o lugar de encontro com o Senhor. A morte deixa de ser uma perda para o cristão e passa a ser um ganho, porque a morte agora leva o crente à presença direta com o seu Senhor. Paulo quer mostrar para esses irmãos que, muito embora eles talvez ficassem tristes pela possibilidade da sua morte, que é o que nós veremos na sequência desse trecho, até o versículo 26, muito embora eles pudessem ficar tristes, ficariam mesmo, porque estavam perdendo um grande amigo, um irmão em Cristo. Mesmo tristes, eles deveriam saber que a sua morte, a morte de Paulo, não era o fim, o término, não era a perda de tudo, pelo contrário. Paulo estava ali agora, meus irmãos, carimbando o evangelho que ele sustentou e pregou. A morte, portanto, em Paulo, não é um final de todas as coisas, não é um sofrimento. A morte seria, sim, libertação. Não a libertação platônica, de a alma saindo do corpo, porque é ruim, mas uma libertação no sentido de que agora nós estaremos juntos com o Senhor. E este é o maior sentido da vida. É quando este mundo fica pequeno demais para nós e nós precisamos morrer. Como uma criança que está no útero materno, chega um momento em que o útero se torna pequeno demais, porque o mundo em que ela está não a comporta mais. Assim também nós crentes estamos neste mundo, mas chega um momento em que este mundo não nos comporta mais. O mundo não é mais o nosso lugar de habitação. Deus não quer mais que nós fiquemos restritos pelas coisas deste mundo. Então Ele nos chama para um universo maior. E ao invés de pensar que morremos, nós nascemos, assim como a criança que sai do útero materno e encontra um mundo maior para que ela possa conhecer. A morte é isto para o crente. E ela só tem sentido se for em Cristo. Porque fora de Cristo, a morte é dor, é sofrimento, é afastamento, é inferno. Fora de Cristo, é tudo perda. Então, o que Paulo quer dizer é, irmãos, continuem pregando o evangelho da graça, porque é isto que importa. Porque mesmo que vocês sejam mortos pelo exército romano, pelos guardas pretorianos, vocês estarão imediatamente com o Senhor. Por isso, para os cristãos que vivem o evangelho, morrer com Cristo é uma grande vitória. Nós vamos ter, mesmo na era do Novo Testamento, muitos irmãos que morreram por causa de Cristo. Talvez a história mais impactante, além dos apóstolos, do próprio apóstolo Paulo, que muito provavelmente foi decapitado, nós tivemos outros irmãos que também foram mortos de maneira muito cruel, como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Tivemos também Policarpo, aquele senhor, pastor da igreja de Esmirna, aquela que é citada lá no Apocalipse, já com 86 anos de idade, foi queimado vivo diante das pessoas. Tivemos também o caso de uma mulher chamada Perpétua, que foi amarrada atrás de um touro muito bravo, para que o touro pudesse circular na arena e ela fosse
se debatendo, virando, e foi estraçalhada pelo pisar do touro e também pelas batidas constantes. Muitos e muitos irmãos e irmãs que morreram por causa do Evangelho e até hoje morrem. Muitos e muitos irmãos e irmãs que até hoje morrem por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivos, irmãos. Nós estamos vivos. E o que é o Evangelho para nós? Se esse Evangelho não mudar tudo na nossa vida, qual sentido faz? Que vida é esta sem o Evangelho de Cristo? Você acha que há valor na sua vida sem o Evangelho de Cristo? Ou levando o Evangelho de Cristo meia boca, tentando, quem sabe, usufruir dos benefícios do Evangelho, mas sem um real compromisso com o Evangelho? Nós não sabemos do futuro. Não sabemos se seremos perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho. Não sabemos o que será do nosso país. Se teremos guerra um dia, se não teremos. Se seremos perseguidos por sermos cristãos, se não seremos. O fato é que nós devemos pensar a vida à luz do Evangelho. Porque se Deus fizer com que nós soframos em algum momento, quer individualmente, quer como igreja, por causa do Evangelho, nós devemos estar preparados para, assim como Paulo, entender que só vale a pena morrer por alguma coisa pela qual valeu a pena viver. Policarpo, quando teve a espada do soldado apontada para o seu coração, o soldado perguntou para ele: você ainda tem chance de negar a este Cristo? E ele já estava todo ali apanhado, ele apenas levantou a sua espada e colocou no coração, como se dissesse: pode matar, eu não vou negar o meu Cristo. E, aliás, as palavras dele finais foram: em 86 anos, Deus nunca me abandonou, eu não vou abandoná-lo agora. E ele foi morto, publicamente, queimado, vivo ali. Muitos irmãos passaram por isso. Recentemente, na Guerra da Coreia, guerra famosa, que nós tivemos, das duas Coreias, o movimento comunista da Coreia do Norte contra o movimento da Coreia do Sul, matou muitos cristãos. Em Montes Claros há um pastor, reverendo Lee Jong-hee, cujo pai foi queimado vivo pela Coreia comunista, pela Coreia do Norte, queimado vivo. Cristãos perseguidos ao longo do mundo, em torno do mundo, queimados, presos, mortos à espada, por serem cristãos. Queridos irmãos, este é o Evangelho pelo qual nós devemos viver. Sofrer é bom? Claro que não. A gente quer sofrer? Claro que não. Não somos masoquistas, né? Vamos sofrer. Não, não é isto. Mas se tivermos de sofrer por causa da verdade do Evangelho, que Deus prepare o nosso coração para que saibamos que a morte por Cristo é justificada pela vida que nós tivemos com Cristo. Que Deus nos dê graça, coragem, fervor, para que, assim como Paulo, possamos declarar que seja engrandecido, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça.